Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí. Meu nome é Silvio Bononi, professor de Informática Básica para concurso público. Como você já deve ter visto, saiu o edital do Detran do Distrito Federal, um edital que já estava esperado aí já há algum tempo. A banca é a IBFC e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o edital de informática e falar sobre como você pode se preparar da melhor forma sobre o edital e o que você tem que ficar atento em relação à banca IBFC, né, neste edital do Detran aí para cargos de técnico e agente do Detran, tá bom? Então eu vou trabalhar com vocês assim só as partes principais do edital relacionado à matéria de informática, legal? Belezinha? Então vamos lá. Galera, quando eu pego aqui no edital, a gente tem então aqui a quantidade de questões, tanto para técnico em atividade de trânsito, como o cargo aqui para analista, né? Eu falei, a gente é analista de atividade de trânsito. Para os dois cargos, está sendo cobrado informática básica, com um total de 5 questões, peso 1. Tá? Aqui também temos 5 questões no cargo de analista, peso 1, noções de informática, legal? Noções de informática. Então vamos lá. Então, para os dois cargos vai ser cobrado isso aí. No Detran do Amazonas foi muito parecido também, tinha o cargo de técnico e analista. Era agente, se eu não me engano, o cargo lá. Inclusive tem resolução da prova do Detran do Amazonas aqui no canal do YouTube, tá? Eu vou deixar até o link aqui na descrição para vocês das resoluções de prova aí que eu fiz dessa banca, que foi inclusive a mesma banca, a IBFC também, tá bom? E aí, olha só. Então a gente tem 5 questões para cada cargo de informática. Vamos dar uma olhada no edital aqui, ó. No edital, a gente tem aqui noções de informática, basicamente ele dividiu em 4 itens. Não mudou nada em relação ao que a IBFC sempre vem pedindo. A IBFC tem um edital muito padrão, sempre pedia os mesmos pontos, salvo, olha que interessante, salvo o edital da Polícia Civil da Bahia, que ela colocou muito mais pontos, mas não pediu nada do que ela colocou a mais. Manteve a mesma questão, assim, que é uma banca rasa, é uma banca que não aprofunda muito em relação à informática, tá? Então, você que de repente já está estudando um tempo, ou mesmo que você vai começar do zero em informática, não é uma banca muito aprofundada no conteúdo. Então, ela traz questões bem rasas ali. Então, quando ela pergunta, por exemplo, conceitos de internet, intranet e extranet, ferramentas, aplicativos de navegação, ou seja, os browsers, né, o navegador, os navegadores, correio eletrônico, conceitos básicos de e-mail, por exemplo, grupos de discussão, busca, pesquisa, noções de computação na nuvem e acesso à distância. A banca costuma trazer, às vezes, questões perguntando sobre questões sobre Google Drive, questões sobre redes sociais, né, que é um tema atualizado, ela traz, às vezes, questões sobre Instagram, LinkedIn, essas coisas traz também. Traz a questão de acesso, até de acesso remoto é mais tranquilo, essa questão nada muito detalhado em relação à questão de acesso à distância de computadores, né? Mas é uma banca que traz itens atualizados. Poucas questões de busca e pesquisa no Google, tá? Busca e pesquisa muitas outras bancas abordam bastante, a IBFC não tem muitas questões em relação a isso daí, tá? Mas aqui, essa parte de redes, um ponto que ela já pediu muito sobre redes, que vem caindo em todos os concursos aqui, que você pode ficar atento, por exemplo, é topologia de rede. Topologia, que é topologia anel, barramento, estrela, enfim, mas também conceitos básicos. Se você souber algumas características de topologia de rede, você já vai garantir uma questão aí. E um pouquinho sobre protocolos. Eu trouxe algumas questões já para poder mostrar para vocês, tá bom? Quando a gente fala aqui de sistema operacional Windows, né, a utilização básica de Windows, então ela traz aí questões sempre sobre o Windows, características de um sistema operacional Windows, que ele é multitarefa, que ele é multiusuário, né, características da usabilidade do sistema, né, sobre você, área de trabalho, barra de tarefas, essas coisas básicas em relação ao uso do Windows é uma característica da banca trazer também. Aí a gente vai para a segurança da informação, segurança física, lógica, um pouco criptografia, nada muito aprofundado, dispositivos de armazenamento de dados e cópias de segurança, ou seja, procedimentos de backup. Tem algumas questões sim sobre a diferença às vezes de backup. O que é o backup, que é a cópia de segurança? Então a questão bem introdutória e também as questões ali. Um pouco sobre os tipos de backup, seja incremental ou diferencial. Mas nada muito aprofundado também, bem tranquilo. Noções de malware, algumas questões, o que é o worms, né, pragas virtuais, cavalos de Troia. Aí você pode usar a cartilha de segurança da internet, eu sempre falo muito dela aqui nas aulas, nas lives que eu tenho, né? Inclusive tem uma ou duas aulas se você olhar o playlist de lives, né, as lives, tem uma ou duas lives sobre resolução de questões da banca IBFC. Pode dar uma olhada lá também, vai te ajudar. Um pouco sobre o que é o antivírus e firewall, sempre cai uma questãozinha sobre essa, uma característica da banca ali. Questões sobre qual que é o papel do firewall e qual que é o papel do antivírus dentro da proteção de computadores. Então a banca costuma cobrar isso sim, tá? Mas, como eu digo,
Como eu disse, é uma banca rasa, nada muito aprofundado. Não se preocupe quando você lê sobre criptografia e tudo mais. Não queira se aprofundar muito, porque não, de tudo que a banca trouxe nesse ano, nada aprofundado. E aí a gente fala um pouquinho de Office, tá? Aqui eu falo para você ficar atento, teclas de atalho ela cobra sim, principalmente nas questões de Word. Cobra um pouco sobre teclas de atalho também na parte de Windows também. Fala muitas as questões de planilha, por exemplo, seja Excel ou Calc, né? No caso aqui, ele está pedindo sobre o Microsoft Office. Então, no caso do Excel, por exemplo, as questões sempre são questões de você fazer cálculos, questões que você tem que saber o que são as fórmulas, lembrar das regras aí de expressão, seja potência, esse tipo de coisa. Então, muitas das questões da banca são e quando cai Excel, na maioria delas, são questões de operações matemáticas, tá? Eu falo isso muito no curso meu da 100% IBFC, inclusive vou deixar para vocês o link aqui, o curso totalmente voltado com resolução para a banca IBFC, totalmente, só resolvo assim praticamente todas as questões que a banca tem, te mostrando características da banca e trazendo teoria junto também, tá? Então, vários alunos aí já gabaritaram informática com a banca IBFC neste curso que eu vou deixar para vocês na descrição aí, gabaritando informática, banca IBFC. Só de IBFC, sempre tem aulões, um curso que eu estou sempre atualizando ele, está muito atualizado, tá bom? Inclusive você que está vendo esse vídeo na data de gravação, hoje é uma sexta-feira, amanhã eu vou fazer uma revisão de um concurso da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, tá? E os alunos IBFC vão poder assistir essa revisão e vai ficar salvo também dentro do curso, tá bom? E quando sair a prova da Defensoria, a resolução das questões vai para o curso também. Daí você vai estar sempre atualizado, saber se a banca está mantendo, né, aquela forma de cobrar as questões. Então, muito, muito completo o curso. Tá? Então, sobre Office, fique atento nas questões de Excel, sobre fórmulas, a parte prática mesmo da questão, da ferramenta, tá? E a parte de Word, sempre a questão de algum atalho, algumas opções, de conhecer mais a ferramenta do que só a edição em si, tá? Só a edição em si. Então, do edital, já fiz algumas análises de editais aí da IBFC, então ela não mudou basicamente nada, sempre o mesmo edital, pedindo, né, as mesmas coisas. E aí, se você olhar aqui no concurso, eu coloquei aqui algumas questões, tem, como eu falei para vocês, já tem resolução dessas questões, aqui é só para a gente relembrar, tá? O concurso aqui do Detran, que foi aqui, ó, 2022, tá? Técnico do Detran do Amazonas, essa prova foi, se não me engano, foi maio ou junho, mais ou menos, não lembro exatamente, tá? Que ele teve uma questão sobre aqui usar o computador, sobre essa parte aqui, apesar de parecer um pouco sobre hardware, tá dentro de Windows, quer saber unidade de medida, saber quanto que equivale, né? Quanto que vale, por exemplo, 1 megabyte. Isso está dentro de utilizar o computador do dia a dia, da utilização do computador, tá? Então, unidade de medida é um tema aí que, de repente, você pode ficar atento em relação a isso daí, tá? Aqui eu não estou resolvendo as questões, porque, como eu falei, já tem um vídeo resolvendo. Então, outra questão que caiu também aqui, ó, uma questão sobre características do sistema operacional Windows, né? A característica que ele é um sistema multiusuário e multitarefa. Então, tá aqui falando o que eu falei para vocês, caiu na prova do Detran e já caiu em outras provas também, tá? Já caiu em outras provas também. Outra questão do Detran que caiu do Detran Amazonas aqui, ó, sobre conceitos básicos aqui, ó, criptografia, que é um tema que está no edital que a gente viu ali, né? Então, característica bem básico do conceito de HTTPS, que é o protocolo para as páginas, acesso às páginas de internet de forma segura, né? Alguns conceitos básicos ali, se você pegar aqui, por exemplo, ele diz ali, ó, para reforçar a segurança nas redes sem fio é utilizado criptografia. Sim, óbvio. Entendeu? Criptografia que é a proteção dos dados. Então você vê que a forma que ele pede sobre criptografia é meio que óbvio, meio que simples. Se você sabe, óbvio, só o que significa criptografia? Criptografia é embaralhar os dados, é tornar a informação inelegível para quem não tem o acesso. Eu torno uma informação, alguns dados, de forma que para um terceiro que não vá participar aqui, ele não possa ler a informação. E ele diz que para reforçar a segurança da rede sem fio é utilizado criptografia. Óbvio, para reforçar a segurança, criptografia, né, vai ser a criptografia utilizada. Quando ele fala criptografia aqui, ó, conceito de criptografia simétrica e assimétrica. Tranquilo também, ó, na criptografia simétrica é apenas uma chave. Conceito de uma chave só. Na assimétrica são duas chaves, uma pública e uma privada, né? Então, nada muito aprofundado em relação às questões quando você pega sobre criptografia.
Se pegar aqui, ó, ele sempre coloca também os autores, né? Os editais costumam ter alguns editais aí, os autores que ele pega como referência. Aí como ele fala aqui, ó, sobre conceitos de rede local, rede metropolitana, rede pessoal, rede de longa distância. Então, o conceito básico aí desses tipos de rede. Então, quando você olha as questões, você vê que nada é muito aprofundado da banca das questões. Se você pegar uma bateria de questões, vai ver que é muito difícil você achar uma questão que realmente fala, caramba, essa questão é muito difícil. Então é uma banca, lógico, que requer que você estude para gabaritar. Se você tem 5 questões de informática, né, é importante você querer gabaritar. Porque de repente se você tem um pouco de dificuldade, não é porque é uma banca fácil que se você não vai estudar informática que vai estar tranquilo para gabaritar. Não, ela pede conceitos que são importantes. O que eu quero te mostrar é a forma que ela aborda isso. Então é importante que você sim conheça os conceitos. Então, óbvio que o estudo da matéria é indispensável para esse concurso, porque são 5 pontos que você tem aí de vantagem para ganhar em relação a outros candidatos, tá? Então você tem aí 10 de português, 5 de informática, conhecimentos do Distrito Federal mais 5 pontos, importante também, legislação geral e conhecimentos específicos. Então são 5 pontos para te jogar lá para cima, lá. Se você fizer 4, se você fizer 3 pontos, seu concorrente fez 4 ou 5, já jogou muito lá na frente. Então informática é uma matéria que está aí para você gabaritar ela nesta prova, tá? Para você gabaritar ela e ficar tranquilo em relação à sua classificação. Tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar ali. Vou deixar o link para o curso, o Gabaritando Informática Banco BFC, porque além disso você também tem acesso no suporte, tirar dúvidas comigo. Lá dentro do grupo você tem acesso para poder tirar dúvidas comigo relacionado à matéria que você assiste. Então tá muito completo, como eu falei, o curso. O edital tá na área, provas em dezembro, então tem um tempo muito tranquilo para você poder estudar, né? Continua fazendo o seu papel aí, que com certeza vai dar certo, tudo bem? Qualquer coisa, não deixa de se inscrever, deixa o like, beijo grande e até mais.